Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, mais um momento de reflexão na palavra de Deus. Estamos lendo juntos o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 20. Você é meu convidado a ler comigo do versículo 29 em diante. Se você já está me acompanhando nos últimos 2 dias, hoje é o terceiro, da nossa conversa a partir da fala, da conversa que o apóstolo Paulo teve com os presbíteros, com os líderes da igreja de Éfeso. Num momento de despedida, ele fala sobre o seu ministério e ele fala sobre os cuidados com a igreja, os cuidados com o rebanho de Cristo. E ele traz um alerta sobre falsos líderes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Assim como nós temos pastores dedicados, como era o próprio apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida ao rebanho. Infelizmente, nós temos lobos vorazes. Nós temos líderes gananciosos, que fazem negócios com o povo de Deus, que usam das coisas de Deus para obter ganhos financeiros, que não estão interessados em honrar ao Senhor, mas estão interessados em encher o seu ventre. O apóstolo Paulo diz assim, Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes. Voraz quer dizer com fome, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, fiquem atentos, lembrando que durante 3 anos, de dia e de noite, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer aos necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Queridos, o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de entrega. Ele foi um pastor que se entregou. Ele, inclusive, sustentava a si mesmo com o seu trabalho e com o seu trabalho ajudava os necessitados. Ele não estava preocupado em ganhar um bom salário pastoral, ele não estava preocupado em ter um carro do ano, ele não estava preocupado em fazer viagens longas com o dinheiro da igreja, ele não estava preocupado em obter algum tipo de lucro ou um nome, ele estava preocupado em cumprir a sua missão. Ele estava preocupado em amar a Deus e amar o próximo, e ele estava disposto a servir. Sabe, ele mesmo disse, que os bons pastores eram dignos de salário, e salário até em dobro. Quando ele fala sobre a ordem da igreja, ele diz que é bom que os pastores recebam um salário e que possam se dedicar integralmente à obra. Mas ele fala que houve momentos da sua vida em que ele escolheu trabalhar para não ser pesado ao rebanho. Ou seja, Paulo sabe dosar as coisas. Ele sabia que o ideal era a igreja ter um coração dadivoso, ao ponto de sustentar os seus líderes, de ajudá-los e de mantê-los financeiramente, pois era digno o trabalho de um pastor do seu salário. Porém, Paulo não dependia disso para fazer a obra de Deus. Ele não dependia de um salário. Ele dependia do chamado e da vocação de Deus, e ele sabia que Deus sustentaria o seu chamado. Paulo se dedicava. Quando a igreja podia ofertar e abençoá-lo, amém. Quando não podia, amém. Paulo não estava ali preocupado com as questões financeiras passageiras desse mundo. Assim ele nos ensina para toda a liderança cristã uma grande lição, que o principal foco de um pastor, de um líder, de uma organização não deve estar nas questões financeiras, mas sim no reino de Deus e no cuidado dos perdidos, deve estar em anunciar o evangelho e ser fiel à vocação que Deus lhe deu. Que eu e você possamos também ter esse coração. Que eu e você possamos sim financiar pastores, missionários, que as pessoas possam trabalhar no reino de Deus
e possam fazer isso de uma forma tranquila, mas que quando depender de nós, que nada nos impeça de fazer o bem, que não sejamos movidos por lucro ou por ganho e que também possamos estar atentos, como ele disse, vigilantes, para que não venhamos a cair nas mãos de lobos vorazes. Uma das coisas interessantes que ele disse é que esses lobos vorazes iam distorcer a palavra de Deus, a fim de arrastar os discípulos. Nos dias de hoje tem acontecido isso. Pessoas estão pregando um evangelho falso para ganhar discípulos. Estão distorcendo a palavra de Deus para atrair multidões. Estão distorcendo a palavra de Deus. Estão retirando a exigência do temor. Estão retirando a exigência da entrega, da consagração. Estão pregando um evangelho soft, um evangelho light, que é muito fácil e que não exige nada. Ao invés de atrair multidões, estão, infelizmente, carregando multidões para o inferno. Então, eu penso que é muito sério isso. Que devemos ser fiéis à palavra de Deus e devemos estar atentos aos sinais dos falsos líderes que Paulo falou. Se nós lermos também nas epístolas de João, ele fala sobre isso. Judas fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. Por que a Bíblia fala tanto sobre falsos profetas? Porque, infelizmente, eles são uma arma que Satanás usa para roubar o rebanho de Cristo. Mas eu e você não seremos roubados, porque o nosso coração está em Cristo. Amém? Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos dê discernimento para não sermos ludibriados, enganados e manipulados. E que o Senhor levante uma igreja com temor, líderes, homens e mulheres com temor e amor pelo Senhor e amor pelo rebanho, para pregar o Evangelho, para ganhar essa geração, para salvar essa nação. Senhor, abençoa aqueles que fazem de bom grado a Tua obra. Multiplica, Senhor, faz com que mais obreiros assim se levantem. Homens e mulheres como o apóstolo Paulo, dedicados, não amantes do dinheiro, mas amantes do Teu reino. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo? Compartilhe o devocional, que Deus te abençoe e amanhã estamos juntos.